Oi, pessoal! Então, dando continuidade, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre geometria e medidas ainda, na terceira semana do PET 3, do segundo ano do ensino médio. Bom, o tema hoje a gente é sobre os prismas, né? A gente vai abranger um pouquinho especificadamente sobre o cubo e o paralelepípedo, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor como calcular a área e o volume desses sólidos. Bom, então o que seria um prisma, né? O prisma ele é um sólido geométrico definido no espaço tridimensional, né? Que é o espaço 3D, que a gente consegue ver a figura, né, em 3 dimensões, como está desenhado aqui. Para a definição do prisma é necessário um plano alfa, que é esse de amarelo, um polígono paralelo a esse plano, que é esse aqui de cima, né? Que é esse retângulo aqui, e uma reta concorrente ao plano, né? A reta que toca o plano em um ponto. Para formar o prisma, então, né? Como que a gente faz? Todos os segmentos de reta paralelos a R, que tem como extremidades o polígono e o plano alfa, formam um sólido que a gente chama de prisma, tá? Então, juntando todos esses segmentos pretos aqui que podem ser formados dentro dessa figura, a gente obtém o sólido geométrico que a gente vai chamar de prisma. Elementos de um prisma. O prisma possui diversos elementos, que são as bases, que são os polígonos que se encontram nos planos paralelos, né? Então, nesse caso aqui, as bases seriam esse retângulo rosa aqui de cima e esse aqui de azulzinho, no plano verde e no plano azul. As faces laterais são esses retângulos laterais aqui, né? As arestas são esses segmentos de reta que ligam as faces laterais e a altura é a distância entre os planos. Prisma reto e prisma oblíquo. O prisma reto é aquele que tem um ângulo de 90 graus formado entre a base e as arestas. Se esse ângulo for diferente de 90 graus, a gente tem um prisma oblíquo, que é esse tortinho aqui, né? Que fica de lado. O nome do prisma ele é dado de acordo com o polígono da base. Então, se o polígono da base for um triângulo, o prisma é triangular. Se for um retângulo, né, um quadrado é quadrangular. Prisma pentagonal, porque a base é um pentágono, hexagonal, porque a base é um hexágono, e assim sucessivamente. Área superficial de um prisma. O que seria calcular a área? Calcular a área é a mesma coisa que calcular a área daquela casquinha que fica em volta, né? Então, seria a mesma coisa que calcular a área das duas bases e somar com a área lateral, né? Então, a área total de um prisma seria a área lateral mais as áreas das bases. Para calcular a área, né, a gente pode abrir a figura, abrir o prisma, né, para entender melhor quais são as figuras que estão formadas ali, e a gente pode calcular a área de cada figura individualmente, né? Que no caso, por exemplo, um retângulo, um quadrado, um triângulo, aí seria calcular a área de todas essas figuras, né, e somar. O volume do prisma, né, seria calcular a área da base desse prisma e multiplicar pela altura, tá? Então, aqui a gente vai estudar o cubo, né, que é um prisma, e também o paralelepípedo. Então, o cubo, vocês devem conhecer, né, por esse cubo mágico aqui. O que é um cubo? Esse sólido, né, que é formado por 6 faces. Ele é formado por 6 faces que são quadrados, né? Essas 6 faces são quadrados e todos esses quadrados têm a mesma medida. Então, para a gente calcular a área superficial do cubo, a gente teria que calcular a área dos 6 quadrados e somar. Como 6 quadrados têm a mesma medida, basta você calcular a medida de uma área desses quadrados e multiplicar por 6. Então, essa seria a área superficial do cubo. O volume do cubo, né? O volume do prisma, a gente sabe que é a área da base vezes a altura. O cubo é um prisma.
Então, para calcular a área da base, a gente faz o lado desse quadrado vezes o lado, que vamos supor que esse lado tem medida A. Então, ficaria A ao quadrado vezes a altura. A altura também é A, né? Porque aqui a gente está se tratando de um cubo. Então, o volume desse cubo, o que é o volume? É tudo que cabe lá dentro. Por exemplo, se isso aqui fosse um aquário, a quantidade de água que cabe lá dentro até encher esse cubo seria o volume, né? O que cabe lá dentro. Então, o volume seria a área da base vezes a altura, que seria o lado do cubo, a medida do lado do cubo vezes elevado a 3. Então, o paralelepípedo também é um prisma, né? Para a gente calcular a área superficial desse paralelepípedo, a gente calcula a área de todas as faces, né? No caso do paralelepípedo, a gente tem as duas bases, né? Que é a de baixo aqui e a de cima, que tem a mesma área. Vamos supor que isso aqui é uma caixinha de fósforo, né? Tem essa parte aqui que é menorzinha, que é igual a essa aqui de trás, e essa aqui do lado, que é igual a essa aqui do lado. Então, a gente tem que calcular a área da base, a área desse lado menor e a área desse lado maior e multiplicar por 2, tá? Se vocês ficarem na dúvida, vocês podem calcular separado mesmo. É bem simples, né? Aqui, só para explicar para vocês a fórmula, né? Então, vamos supor que esse lado aqui mede A, esse lado aqui mede B e esse lado aqui mede C, né? Que seria a largura, né? O comprimento e a altura. Então, ficaria 2 vezes A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C, né? Que a gente consegue abranger a área de todas as faces, né? E multiplicando aqui por 2, porque cada face tem 2 delas. Bom, o volume do paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma. O volume do prisma, a área da base vezes a altura. Como que a gente calcula a área dessa base aqui? A vezes B, porque é um retângulo, vezes a altura, C. Então, o volume desse paralelepípedo, ABC. A vezes B vezes C. Então, aqui coloquei um exemplo, né, para vocês. Uma empresa vende cubos mágicos que possuem medidas de suas arestas igual a 7 centímetros. Para enviá-los para seus clientes, essa empresa utiliza uma caixa de papelão no formato paralelepípedo, com dimensões 98 centímetros de largura, 49 centímetros de comprimento e 56 centímetros de altura. Utilizando essas medidas, calcule o que se pede. Desconsiderando as dobraduras para o fechamento da caixa, qual é a quantidade de papelão que essa empresa irá gastar para fazer cada caixa? Bom, quando ele está pedindo aqui, né, a quantidade de papelão, ele está pedindo basicamente para a gente calcular a área superficial desse paralelepípedo, né? Então, como ele já deu as medidas, basta a gente aplicar na fórmula. Se vocês, né, não tiverem, né, a vontade para aplicar a fórmula, vocês podem simplesmente desenhar o paralelepípedo, colocar as medidas, né, e calcular as áreas individuais e depois somar. No caso aqui, né, aplicando a fórmula, ficaria 2 vezes AB mais BC mais AC. Então, ficaria 2 vezes 98 vezes 49, mais 98 vezes 56, mais 49 vezes 56, né? Que daria 26.068 centímetros quadrados. Ele pediu para responder em metros, né? Então, ficaria 2 metros 607 centímetros por caixa de papelão. Na letra B, quantos cubos mágicos podem ser enviados dentro dessa caixa de forma que se ocupe o máximo de espaço possível? Bom, agora aqui ele não está falando mais da casca de fora, daquela parte superficial. Aqui ele está falando do que cabe dentro da caixa. Então, quando a gente fala de ocupar dentro desse sólido, a gente está falando de volume. Então, a gente vai calcular o volume que a caixa suporta e a gente vai calcular o volume de um único cubo. Depois, a gente vai pegar o volume da caixa e dividir pelo volume do cubo para a gente descobrir quantos cubos cabem lá dentro.
Então, a gente calculou o volume da caixa, né? A caixa é um paralelepípedo, então a gente multiplicou a medida da largura vezes a medida do comprimento vezes a medida da altura e obtivemos 268.912 centímetros cúbicos elevado a 3, tá? Por que o volume ele fica elevado a 3 na medida, né? Porque quando a gente calcula o volume, a gente leva em consideração 3 medidas: a largura, o comprimento e a altura. Quando a gente está calculando a área, a gente leva em consideração apenas a largura e o comprimento. Por isso que sempre fica elevado ao quadrado, tá? Não vamos esquecer disso. E o volume do cubo é a área da base, né, vezes a altura. Então, ficaria 7 vezes 7 vezes 7, 343 centímetros cúbicos, tá? Dividindo o volume da caixa pelo volume do cubo, a gente descobre que cabem na caixa 784 cubos. Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a gente.